Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo apenas desse domingão. E um vídeo muito importante para trazer a vocês, principalmente se tratando de mercado da bola. A gente nesse vídeo não vai comentar sobre Renato Gaúcho, não vai comentar sobre o grego Evangelos Marinax. A gente vai falar especificamente sobre o mercado, trazer as últimas informações, as últimas novidades, inclusive as duas principais informações até essa tarde de domingo, que é sobre o atacante argentino Tomás Coelho, que é realmente, a prioridade da diretoria vascaína para a temporada de 2025, e também a situação envolvendo o atacante argentino Pirata Pablo Verratti, que hoje, nesse domingo, retornou à Argentina para tirar o seu período de férias, e já antecipo aqui a vocês. Um retorno que não aconteceu muito bem não, tá? Informações é que o Verratti está retornando para a Argentina muito chateado com o que vem acontecendo aqui no Rio de Janeiro sobre o assunto renovação de contrato do jogador. E eu já vou dar minha opinião aqui. Ninguém é maior do que o Vasco da Gama. Ninguém é maior do que o Vasco da Gama. Nem Verratti, nem Ramon Dias, nem qualquer outro. Ninguém é maior do que o Vasco. Os jogadores passam, meu amigo, mas o Vasco da Gama fica. O Verratti é um bom jogador, mas também tá achando que é muito acima do que realmente é. A gente vai explicar essa situação aqui para vocês, mas dito isso, fique ligado, fique atento. Será um Fala Gigante aí agitado e de informações importantes para todos vocês. Fechou? Porém, rapidinho, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal. Esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, como a gente sempre deixa muito bem claro a vocês. Nós estamos aqui todos os dias, tá, meu amigo torcedor? 3 vezes por dia temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é exatamente esse vídeo aqui, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que aí é o nosso último vídeo para fechar, saindo sempre pela parte da noite. Contamos muito aí com a presença, o apoio e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Como? Através do seu like, através do seu joinha, do seu gostei, pois ele é fundamental para a divulgação do nosso vídeo. Você sempre que curte o vídeo, o YouTube indica ele para mais pessoas. Entretanto, eu venho fazer um pedido especial a todos vocês inscritos do nosso canal, relacionado aí a número de inscritos, a sua inscrição. Olha aqui, dá uma olhada aqui, vou até sair da imagem para aparecer a vocês o número de inscritos atualmente do nosso canal. 143.917 inscritos. Ou seja, faltam menos de 85 pessoas para chegarmos ainda nesse domingão aos 144 mil. E é claro, eu conto muito aí com a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Então, por favor, meu amigo, por favor mesmo, não saia desse Fala Gigante sem se inscrever, sem deixar o seu like, sem ajudar o nosso crescimento. Aqui contamos muito aí com a presença e a participação de todos vocês. Vamos aí, é rápido, é fácil. Vamos ajudar a gente ainda nesse Fala Gigante, chegar aos 144 mil inscritos. Show? Vambora então, torcedor vascaíno. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Primeira notícia, se trata sobre uma venda confirmada de um ativo do Vasco. Um jogador que não pertence ao Vasco, mas tinha 50% de seus direitos econômicos ligados ao Cruz Maltino, que é o Carlos Palacios, né? Palacios, o La Joya, como é conhecido no futebol chileno, ele foi transferido do Colo-Colo, clube no qual se destacou nessas 2 últimas temporadas, para o Boca Juniors, né? Um dos grandes da Argentina, um dos grandes também do futebol sul-americano. Boca comprou os direitos econômicos do Carlos Palacios junto ao Colo-Colo pelo valor de 29 milhões de reais. O Boca Juniors anunciou a contratação de Carlos Palacios no sábado, no caso ontem, e com esse anúncio, se confirma o valor que o Vasco vai receber dessa negociação
dessa venda, né? O Vasco, por ser dono de 50% dos direitos econômicos do atleta, e o Boca Juniors comprando o Palácio por 29 milhões, terá direito a 14 milhões e meio de reais. Uma grana importante, uma grana significativa, forte, que vem com toda certeza para ajudar muito os cofres do nosso Cruz Maltino. Você fica essa dúvida, né? Para onde vai toda essa grana? 14 milhões e meio de reais, meu amigo, é muito dinheiro. É um dinheiro que o Vasco poderá utilizar de várias formas possíveis. Olhando, analisando e planejando a situação do CT, olhando a situação de reforços, olhando a situação de salário de jogadores para a temporada de 2025. É um dinheiro bom e inesperado que entra aí para o nosso Cruz Maltino. Show de bola, Vascaíno. Informações aí importantes, então, a trazer a vocês. E prosseguindo aqui com o vídeo, eu quero falar ainda sobre um sul-americano, só que não mais Palácios, e sim Tomás Coelho. Esse nome, meu amigo, que chegou ao Atlético Paranaense nessas últimas temporadas, de 24 anos de idade, argentino, 1,76 m de altura, destro, que gosta muito de atuar principalmente na ponta esquerda do campo, atacante forte, rápido, cria das categorias de base do Atlético Tucumã, mesmo clube de Manuel Capasso, tem hoje um interesse do Vasco da Gama. Inclusive, meu amigo, o Vasco ele vem conversando com a diretoria, sim, do Atlético Paranaense pela compra e a contratação dos direitos econômicos desse jogador. É o plano A do Vasco nessa atual janela de transferências. Isso, ao meu ver, é muito legal, que a gente está falando de um atleta com números muito bons, com um desempenho muito bom, de destaque gigante no cenário do futebol brasileiro, que agregaria muito a um elenco hoje limitado como é o nosso elenco Cruz Maltino. O Vasco hoje conta no seu elenco com nomes como Serginho, David, Jean Davi, Emerson Rodrigues, Adson, Ryan, Maxime Domingues, e nenhum ainda a não ser o Adson, ao meu ver, ganhou o carinho do torcedor vascaíno. E o Adson é titular ali pela ponta direita. A gente sempre comentou muito sobre isso nesse ano de 2024, que a nossa ponta direita ela estava solucionada. Entretanto, na ponta esquerda, a gente tinha um problema, porque o David, ele era um nome que desempenhava, mas não era uma convicção para o torcedor vascaíno. E agora, o Vasco tendo o Adson de volta em 2025 e contratando o Tomás Coelho, a gente já tem as duas extremidades bem fortes, né? Com dois grandes jogadores e ainda bons atletas à disposição no banco de reservas, que é o caso do David, é o caso aí de outros jogadores que podem subir até de umas categorias de base para ajudar o elenco profissional. Então o Vasco trata o Coelho como uma grande prioridade nessa janela de transferências, volto a repetir, de acordo com informações do GE, é o plano A da diretoria vascaína, é a prioridade do Vasco para o ataque em São Januário, na temporada de 2025, e o Vasco da Gama vem tentando conversar e convencer o Atlético Paranaense a negociar o jogador. O Coelho, ele preenche, de acordo com informações, os requisitos do Vasco para o setor ofensivo. É um atacante visto com características de velocidade, drible, finalização, algo que hoje falta no elenco, né? O tal do atleta quebrador de linhas, e algo muito importante que o Vasco identifica no Coelho também é o fato de ser um jogador com experiência no futebol brasileiro. São 5 temporadas no Brasil, no caso, variando nessas temporadas entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Esse ano de 2024 foi o melhor ano de Tomás Coelho. Foram 18 participações em gols, 5 gols marcados e 3 assistências em 61 partidas com a camisa do Atlético Paranaense. Mesmo diante da queda, né, a Série B do Brasileirão, o Coelho terminou a temporada sendo um dos grandes destaques aí, ou talvez até o maior destaque, a única salvação dentro do elenco paranaense. Ponte esquerda, rápido, habilidoso, que é um nome de muito interesse do Vasco. Sim, volto a repetir o plano A da diretoria para 2025. O Vasco vem tentando, como a gente trouxe a vocês no Fala Gigante de ontem, uma negociação envolvendo a troca do zagueiro Léo, né? O Atlético que tem interesse na contratação do Léo e o Vasco que tem interesse na contratação do Coelho. O fato, do Atlético ter que passar por uma reformulação no seu elenco diante da queda, né? Ter que rescindir o contrato ou até mesmo negociar a saída de alguns jogadores para mudar um pouquinho a atmosfera no CT do Caju, como é conhecido, o CT do Atlético Paranaense. O Atlético está aberto a negociações e quer também trazer outros jogadores. Então o Vasco propôs ao Atlético exatamente isso, uma troca.
O Léo vai para o Atlético Paranaense e o Coelho vem para o Vasco. Uma proposta que no primeiro momento agradou sim a diretoria do Atlético. O Vasco até colocou na mesa do Atlético valores também, né, além, melhor dizendo, da ida do Léo, o que teria agradado. As coisas estão andando positivamente, entretanto, nesse momento, a questão da dívida do Vasco com o Atlético pelo volante Hugo Moura e o interesse também de alguns outros clubes no Coelho deixam a negociação um pouquinho mais atrasada. Mas há um otimismo grande, há uma expectativa grande para que Coelho possa ser o mais novo reforço do Vasco, talvez o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2025. Uma concorrência pesada, tá? Clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro, clubes da MLS, clubes da Arábia Saudita, perdão, chegaram a sondar aí a situação do Coelho nesses últimos dias. Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, sinceramente, gosto muito. Para mim, Coelho seria um baita reforço para o Vasco para a temporada de 2025. É bom ouvir, é bom saber que o argentino Tomás Coelho é o plano A da diretoria Cruz Maltina para o ano que vem. Ponta de um setor ofensivo, uma trinca ofensiva, composta por Coelho na esquerda, Watson na direita e um bom centroavante, amigo, vira a chave do elenco do Vasco e faz o elenco do Vasco de um elenco modesto, tendo um setor ofensivo muito forte. Entretanto, a gente vai para esse 9 do setor ofensivo. É difícil falar, tá? Vou ser sincero aqui a vocês, um pouquinho de raiva falar sobre essa situação, porque nesses últimos 3 dias o que mais o torcedor vascaíno tem ouvido é sobre Verratti. Eu não tô falando aqui no canal, tô segurando, mas aí eu vou ter que falar. Porque esse empresário do Verratti, me desculpe, tá uma bomba esse rapaz. Uma bomba. O Verratti era um jogador que no meio do ano passado era o artilheiro do Campeonato Argentino, ao lado do Michel Santos, vestindo, a camisa do Belgrano, que era uma equipe sem... Me desculpe, é uma equipe sem tradição nenhuma na Argentina. É a realidade. E uma equipe que tinha acabado de subir da Série B, da segunda divisão do Campeonato Argentino, jogando a Série A. Um bom elenco. Um elenco que se formou rapidamente ali de bons jogadores, se destacou e ia conquistando seu espaço no cenário nacional. Com o Zapelli, jogador inclusive que hoje está no Atlético, com o próprio Verratti e outros bons jogadores. Verratti veio para o Vasco. No Belgrano, Verratti recebeu um salário de R$120 mil mensais. Verratti veio para o Vasco da Gama recebendo um valor semelhante a esse. O salário dele aqui no Vasco não ultrapassava a casa dos R$200 mil. O Verratti conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento no ano passado, ajudou. Ele não conseguiu nada, ele ajudou. Como o Ramon ajudou, como o Paulinho ajudou, como o Paê ajudou. O Verratti foi uma peça numa engrenagem, ele não foi engrenagem completa. E pelo que ele fez no Vasco da Gama, pelo bom final de temporada, Paulo Brax ele dá uma valorização salarial a Verratti. O salário do Verratti ele sobe. Hoje o Verratti recebe no Vasco em torno de R$520 mil mensais. E tem um salário até o final do ano que vem, com ainda a possibilidade de uma renovação, tá? Se o Verratti disputar durante toda a temporada de 2025, pelo menos metade das partidas com a camisa do Vasco, o contrato do Verratti renova automaticamente até o final de 2026. Automaticamente. Recebendo o mesmo valor de R$520 mil. Entretanto, hoje, o Verratti não quer isso. O Verratti quer renovar o seu contrato e o Verratti quer receber mais. O Verratti entende que é hoje o capitão do grupo, um atleta que foi o artilheiro do Vasco na temporada, e por isso ele precisa receber mais do que R$520 mil. Verratti é o quarto jogador que mais recebe nesse atual momento no elenco do Vasco. Ele está atrás apenas, isso de acordo com informações agora do jornalista Gilmar Ferreira, tá? Do Paê, do Coutinho e do Jair, que também tem um alto salário. A informação que eu tenho é que o João Vitor também recebe um salário maior do que o do Pablo Verratti. O Vitor tem um salário bem caro, bem alto e recebe mais do que o atacante argentino. Entretanto, enfim, Verratti quer uma valorização salarial, pois entende que por ser um dos jogadores mais importantes do grupo, ele tem que receber bem, mais do que R$520 mil. Verratti hoje tem 36 anos de idade. O contrato do Verratti até o ano que vem, Verratti terá 37. Muito provavelmente o Verratti vai disputar em 25 metade dos jogos, ou seja, vai renovar automaticamente o contrato dele até o final de 26. Ele terá 38 anos em 2026. Vou trazer todas as informações que tivemos nos últimos dias, tá? Sexta-feira, a gente teve a informação de que o empresário do Verratti o ofereceu para o Atlético Paranaense, para o Fluminense.
A gente teve a informação na sexta-feira que o Internacional vai tentar contratar o Pablo Verratti. Eu estou trazendo todas as informações de diversas fontes diferentes. A gente teve a informação que o Verratti já foi oferecido 2 vezes para o Fluminense através de seu representante. Um oferecimento feito por parte do empresário dele diretamente ao head de scout do tricolor das Laranjeiras. A gente ontem teve a informação de que o Vasco foi procurado pelo Fluminense para a contratação de Pablo Verratti, entretanto o próprio Vasco optou por não abrir negociação. A gente teve a informação recentemente, aspas, do próprio empresário dele, que clubes do futebol brasileiro e da Arábia Saudita perguntaram sobre o Verratti, perguntaram as condições de negócio para contratar. A gente teve a informação recentemente, ontem, sábado, às 9h14, do jornalista Lucas Pedrosa, que o jogador tem recebido ofertas de clubes brasileiros e estrangeiros, incluindo clubes da Arábia Saudita, mas a sua prioridade é permanecer no Vasco da Gama. A gente teve a informação que o Verratti hoje, informação desse domingo às 6h15 da manhã, dada pelo próprio jornalista Gilmar Ferreira, que o Verratti vem recebendo sondagens de clubes para receber mais do que o dobro que ganha no Vasco, ou seja, mais de R$1 milhão, e que o Corinthians de Ramon Dias tem interesse também na contratação do jogador. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo torcedor vascaíno, o negócio é o seguinte, toda informação ela é dada através de uma fonte. Todo jornalista ele dá a informação através de uma fonte. Essa fonte ela pode ser um empresário, essa fonte ela pode ser um diretor, essa fonte ela pode ser um jogador, diferentes fontes. Só que a situação do Verratti, a fonte é uma só. É uma só. O empresário dele, o representante dele, o agente dele. Eu não vou nominar porque isso é sério. A gente não pode imputar nada a ninguém sem nenhum tipo de comprovação. Então eu vou falar que é um agente. Um agente. Não vou falar que é o agente. Um agente. Que está dando à imprensa essa informação. Um agente está dando à imprensa essa informação de que o Verratti ele está recebendo sondagens para receber o dobro do salário que recebe hoje no Vasco, de que o Verratti ele está recebendo sondagens de Corinthians, de Inter, de Fluminense, de clubes da Arábia Saudita, de clubes da MLS. Sabe por que ele quer fazer isso? Porque ele quer renovar o contrato do Verratti. Ele quer a renovação do contrato do Verratti. E sabe por que ele quer a renovação do contrato do Verratti? Porque o Verratti tem 36 anos de idade. E nenhum clube que vai chegar, aliás, melhor dizendo, né? Ele tem 36 anos e a possibilidade da temporada dele no ano que vem ser pior do que essa temporada é grande. Porque há uma queda de rendimento. E o contrato dele se encerrando no ano que vem, se a temporada do Verratti for ruim, o Vasco não irá renovar. E se tiver uma renovação automática, ok, ele fica para 26. Mas tende a ser pior ainda a temporada dele de 26. Ele já vai estar com 38 anos, eu não tô falando nenhuma loucura, eu tô falando normal. Quanto mais velho o jogador fica, mais cai o desempenho dele. E aí eu te pergunto, você acha que o Vasco em 2026, com o Verratti não desempenhando o melhor do futebol, vai querer a renovação dele? É claro que não. Aí sabe o que vai acontecer? O Verratti com 38 anos de idade, sem o Vasco querendo a renovação dele. O Verratti vai ficar livre no mercado, sem provavelmente o mercado no futebol brasileiro, e vai ter que começar a jogar em clubes menores, com o contrato que ele tem hoje, que é de R$520 mil por mês. Ou seja, hoje o empresário dele está forçando a barra para amarrar o burro quanto antes. Gente, o empresário dele está pedindo renovação até o final de 2028. Não tem condições do Vasco renovar com o Verratti até o final de 2028 para ele ter no Vasco 40 anos de idade, o seu último ano de carreira. Isso é loucura. Para um atacante, o futebol hoje é intenso, é móvel. Ainda mais o futebol brasileiro. Não tem condições de nenhum clube do futebol brasileiro hoje ter um atacante com 40 anos, gente. Então o empresário dele tá forçando essa barra, o que me dá raiva. Porque o próprio Verratti não chega a dar o papo pro empresário e fala, ó, segura, cara, tá feio. Porque tá feio. Aí hoje a gente tem a informação dada pelo próprio jornalista Gilmar Ferreira que o Verratti retornou a Buenos Aires, na Argentina, insatisfeito com o tratamento dado à discussão sobre o seu pedido de reajuste salarial. Então ele quer um pedido de reajuste salarial e de renovação de contrato. E aí eu toco num ponto muito legal que o Pedrinho falou. Pedrinho, ao ser perguntado sobre isso na última entrevista coletiva dada em São Januário, sobre a renovação do Verratti, ele diz assim, ok, o Verratti merece uma renovação salarial por tudo que ele faz no Vasco. Entretanto, é complexo, porque o Verratti foi bem, ele merece renovação salarial. Agora, se um outro jogador, ou o próprio Verratti, ele vai mal, o Vasco também terá o direito de abaixar o salário dele? Porque você aumentar o salário quando o jogador vai bem é interessante, né? Agora você abaixar o salário quando o jogador vai mal não é correto também? Então assim, é um ponto interessante de ser tocado.
É um ponto importante ser falado. Esse papo de Verratti já tá chato. Já tá chato. Há um contrato. 520 mil reais por mês, gente. O cara tava recebendo há um ano atrás 120 mil no Belgrano. Há um ano e meio atrás, perdão. Ele recebe 520 mil no Vasco. Ah, tá com proposta. Ah, tá com negociação. Ah, tá insatisfeito. Então que vem outro clube, paga a multa rescisória e leva o Verratti. E a gente com dinheiro vai no mercado e compra outro jogador. Verratti é importante, mas a gente não pode ser apegado a ninguém. Até porque, com todo o respeito do mundo, o que o Verratti ganhou pelo Vasco? Um jogador importante, significativo, que tem o carinho do torcedor, mas não ganhou absolutamente nada. Verratti não tá nem na primeira prateleira de ídolos do Vasco. Passa longe de ser um ídolo. É um jogador carismático. E ponto. Para ser ídolo precisa fazer muita coisa ainda pela frente. Então, Verratti, me desculpe. Empresário do Verratti, me desculpe. Abaixe um pouco a bola. Entenda que o Vasco é muito maior do que todos vocês. A gente vai ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo desse domingão. Já, é claro, vamos estar de volta com o nosso Boa Noite Gigante e contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Contamos muito mesmo com a sua presença aqui no nosso canal. Fechado? Então se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, faça parte da nossa família. Vamos que vamos, vascaíno! Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!